Você se considera uma pessoa madura emocionalmente? Quer descobrir os 3 pilares da maturidade emocional? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo a gente vai conversar sobre maturidade emocional e como que você pode desenvolver. Então já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, é importante você saber que a maturidade emocional ela tem uma relação direta com a inteligência emocional, ou seja, é a sua capacidade de lidar, de conhecer os seus sentimentos, as suas emoções e de dar uma resposta assertiva diante de cada situação que você está vivenciando. Então, com o tempo, espera-se que a gente desenvolva a nossa maturidade emocional cada vez mais. É claro que diante da vida a gente pode se deparar com algum desafio, alguma situação muito difícil que a gente não consiga responder de forma tão assertiva assim. Mas isso é completamente compreensível. Todo mundo tem um momento, por exemplo, de impulsividade ou algo assim. Mas uma pessoa que tem a maturidade emocional desenvolvida, esses comportamentos impulsivos, por exemplo, eles não vão ser predominantes. Essa pessoa ela vai ter essa capacidade de avaliar o que está sentindo, perceber o que está sentindo e a partir disso buscar a melhor forma de responder a cada situação que ela passa. Então, pensando nisso, eu quero te perguntar, você já conviveu ou convive com pessoas imaturas emocionalmente? Você já viu o quanto que é desgastante? Às vezes a pessoa ela tem reações muito infantil para lidar com problemas, ela também pode ter reações desproporcionais aos eventos, pode ser uma pessoa que evita o diálogo, isso também é um sinal de imaturidade, evitar dialogar sobre as pautas importantes que precisam ser solucionadas. Então uma pessoa que ela evita entrar em contato com o problema, ela evita falar daquilo que é desconfortável, isso também pode refletir um sinal de imaturidade emocional. Além disso, o comportamento impulsivo, a falta de controle de si mesmo também é um traço dessa imaturidade e acaba sendo muito desgastante não só para quem vivencia essa realidade, que pode até não se perceber. Geralmente, alguém que é imaturo emocionalmente, ele pode não se considerar assim no primeiro momento, mas ele acaba tendo grandes problemas durante a vida, porque as atitudes que ele toma vai trazendo inúmeras consequências negativas para a vida pessoal e também para os seus relacionamentos. Então, geralmente, uma pessoa que não tem maturidade emocional, isso é mais percebido pelas pessoas que convivem com ela. Por isso que você vai perceber quando alguém é muito infantil para resolver as demandas emocionais, independente da idade. Às vezes a gente está falando aqui de uma pessoa adulta, mais de 30 anos, mas não sabe lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, faz joguinhos ali emocionais dentro do relacionamento, não consegue ter maturidade para resolver problemas simples que um diálogo poderia resolver. Então isso acaba trazendo muito conflito e muito desgaste para as pessoas que convivem com alguém assim. Então vai deixando aqui nos comentários se você conhece alguém que é assim, imaturo emocionalmente, o que acaba deixando a sua relação extremamente cansativa. Coloca aqui nos comentários se você já passou por isso. Bom, agora que você já entendeu um pouco como essa imaturidade emocional ela se apresenta, eu vou te falar aqui 3 pilares da maturidade emocional, ou seja, aquele aspecto que é positivo para o seu crescimento pessoal. O primeiro pilar da maturidade emocional é responsabilidade. Mais do que isso, é a autorresponsabilidade. Você precisa se apropriar daquilo que te cabe. Algumas pessoas se desgastam emocionalmente porque elas se responsabilizam por aquilo que não pertence a elas. E aí realmente é o caminho da anulação. Mas para ter maturidade emocional, você precisa se responsabilizar por si mesmo, por aquilo que te pertence, por aquilo que você sente que pertence à sua vida, às suas escolhas, e você vai lidar com as consequências delas. A autorresponsabilidade, ela também é um pilar que te afasta do vitimismo. Você consegue exercer isso com autenticidade. Você não fica culpando ninguém pelas suas frustrações, pelos seus resultados ruins,
ruins, você banca aquilo, você sustenta. No primeiro momento que algo dá errado, você pode ficar irritado, frustrado, mas você não vai desforrar isso em outras pessoas. Você vai sustentar aquilo, você pode até comunicar ao outro que você não tá bem, mas você se sente responsável por lidar com aquilo e também é responsável por se sentir melhor, por fazer algo para que você mesmo se sinta melhor. O segundo pilar da maturidade emocional é o autocontrole. Essa é uma capacidade muito importante que reflete essa inteligência emocional, é a sua capacidade de identificar aquilo que você está sentindo e controlar as suas reações. A gente não consegue de fato controlar o que a gente sente exatamente. Muitos sentimentos eles vêm, eles nem pedem licença, eles aparecem, então a gente não vai ter controle por aquilo que a gente sente, mas você pode ter controle da maneira como você vai reagir e responder a cada situação que você passa. Então o autocontrole ele é muito importante para trazer melhores soluções para as coisas que acontecem na nossa vida e também para evitar maiores problemas, porque uma atitude mais impulsiva ou precipitada pode gerar consequências às vezes irreversíveis, dependendo da situação que você está se expondo. Então, a capacidade de autocontrole é algo que a gente não pode abrir mão e todo mundo precisa desenvolver. E o terceiro pilar da maturidade emocional é a capacidade de reflexão. Essa é uma capacidade mais nobre do ser humano, que é a sua capacidade de refletir, de analisar, avaliar aquilo que você está sentindo, pensando, fazendo. Você precisa tirar um tempo mesmo para avaliar, refletir aquilo que você está fazendo. Comece a observar seus comportamentos, se eles realmente são coerentes com a pessoa que você é, com a pessoa que você quer ser, ou se você precisa lapidar o seu comportamento, se você precisa conhecer aspectos da sua personalidade que não são tão construtivos assim e que por isso você precisa trabalhar mais em cima desse aspecto. Então é muito importante que você tenha essa capacidade de refletir, não só sobre si mesmo, mas é refletir também sobre as coisas que estão à sua volta, a sua relação com o mundo, a sua relação com as pessoas, o seu poder de crítica diante daquilo que você vivencia, analisar, criticar as situações, para que você possa ter uma análise coerente das coisas que acontecem na sua vida. Então, a capacidade de reflexão é algo muito importante e que você deve sim priorizar na sua vida. Então, se você até agora está gostando desse conteúdo, eu quero te lembrar para deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo com alguém e não deixe de se inscrever no canal. Então, agora que eu te falei já os 3 pilares da maturidade emocional, eu vou falar um pouco como você pode desenvolver essa maturidade. Você vai precisar perceber primeiro o que tem te prejudicado de se desenvolver nessa área da sua vida. Como o primeiro pilar é a responsabilidade, a autorresponsabilidade, você vai precisar identificar o que está te impedindo de se responsabilizar pelas suas coisas. Por exemplo, será que você é alguém que tem muitas facilidades na sua vida? Será que existe uma relação super protetora em relação a você? Será que você está se beneficiando de muitas facilidades que acabam te deixando em um lugar de comodismo e você não cresce, não se desenvolve, não tem responsabilidade por si ou então para enfrentar e solucionar problemas, porque alguém sempre chega na sua vida e soluciona? Alguém sempre é uma base, de forma que você não mostre as suas capacidades, porque a outra pessoa sempre resolve aquilo que é seu. Então, se você de fato quer se responsabilizar mais para ter maturidade emocional, você vai precisar ter um afastamento dessas facilidades que podem estar te prejudicando de crescer. Então você vai precisar se apropriar das suas responsabilidades, perceber no que você precisa fazer que pertence a você. Então isso é uma forma de trabalhar a responsabilidade. Júlia, significa que eu não vou mais precisar de ninguém, que eu não posso contar com ninguém? Não, até porque a gente sabe que ninguém é tão autossuficiente assim.
Todos nós precisamos uns dos outros de certa forma, mas você vai precisar se apropriar da sua responsabilidade e não abrir mão dela. Então aquilo que te cabe fazer, você não vai mais delegar. Você vai bancar aquilo, você vai sustentar. E para desenvolver mais autocontrole, se você está percebendo que você é uma pessoa muito impulsiva, a sua ansiedade acaba fazendo você ficar meio cego, desorientado nas situações, porque você nem vê direito o que está acontecendo, já está agindo. É importante você desenvolver essa capacidade de autocontrole, principalmente quando suas emoções estão mais intensas, que de fato é o momento mais difícil de manter autocontrole. Então você vai precisar se conhecer, perceber os gatilhos que te deixam nesse lugar de agitação e que traz seu comportamento de forma precipitada e impulsiva. Então você precisa se conhecer. Além disso, você vai precisar incluir um tempo antes da ação. Então, crie esse hábito. Claro que no começo, para alguém que é mais impulsivo, pode ser difícil desenvolver esse autocontrole, mas você vai precisar respirar fundo, incluir um tempo de avaliação antes de você tomar uma decisão, principalmente se essa decisão for algo muito importante na sua vida. Ainda sobre a capacidade de autocontrole, eu quero deixar aqui uma observação. Se você percebe que você tem realmente muita dificuldade de desenvolver autocontrole, liga um sinal de alerta e busca uma ajuda profissional. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem sim alguns quadros clínicos dentro de transtornos que precisam ser avaliados e até diagnosticados, que essa ausência de autocontrole emocional, ela faz parte daquele quadro clínico. Então, talvez só a sua força de vontade, entre aspas, não vai ser suficiente para você administrar e desenvolver esse autocontrole. Então, muitas das vezes é importante que você tenha um acompanhamento com o psicólogo e até mesmo, dependendo do contexto do que se trata, até mesmo um médico psiquiatra para te ajudar nesse desenvolvimento do seu autocontrole. Porque se você estiver sofrendo com muitas repercussões negativas, consequências grandes e negativas na sua vida por causa dos seus comportamentos e da falta de controle, liga um sinal de alerta, não espera a situação piorar e busca ajuda logo. E sobre a capacidade de reflexão, a todo momento nós podemos fazer essa reflexão. É claro que para grandes decisões a gente às vezes gasta um pouco mais de tempo nessa reflexão, e para decisões mais simples a gente não pensa tanto, a gente acaba sabendo já como agir. Então você vai precisar se conhecer no exercício dessa reflexão. Você precisa saber o caminho que você quer seguir, você precisa saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você negocia, o que você não negocia. Tudo isso é exercício da reflexão. E eu vou te dar também aqui uma última dica. Se você tiver dificuldade de refletir apenas nos seus pensamentos, porque pode ficar muito abstrato para você, ou então algumas pessoas se queixam de ter os pensamentos muito acelerados e desorganizados, qual é a dica que eu vou te dar? Você vai escrever os seus pensamentos. A nossa capacidade de reflexão, ela se dá nos pensamentos, no campo das ideias, mas você pode organizar essas ideias no papel. Então, muitas pessoas sentem uma facilidade, de ter seus pensamentos organizados quando elas param para escrever. E elas entram em contato com aquele texto ali sobre elas e elas se sentem mais organizadas mentalmente, porque todo aquele pensamento foi projetado para o papel. Então faça esse exercício se você sentir que você se identifica mais com essa modalidade de reflexão. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não deixe de se inscrever, compartilhe esse vídeo com alguém e a gente se vê no próximo vídeo.